Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 28 de abril de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG aprova planejamento e cronograma de expansão do EPROC. Tribunal Mineiro nega pedido de indenização por abandono afetivo. Sejusc itinerante chega às comarcas de Juatuba e Bocaiúva. Idosa sofre acidente ao embarcar em voo internacional e é indenizada pela companhia aérea. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. O planejamento para a expansão do EPROC no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vai ocorrer a partir de agosto deste ano, foi aprovado pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. O cronograma foi elaborado e apresentado pela DIRTEC, Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação. A reunião foi conduzida pelo coordenador do Grupo Executivo de Auxílio para a Implantação e a Gestão Integrada do Sistema EPROC, Marcos Henrique de Oliveira. O EPROC é um sistema de processo judicial eletrônico desenvolvido e cedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao TJMG, com o objetivo de agilizar e modernizar o Poder Judiciário Mineiro, permitindo que toda a tramitação do processo judicial seja realizada de forma eletrônica, tanto na primeira quanto na segunda instância, com acesso via internet a partir de qualquer dispositivo eletrônico. O sistema foi implantado na comarca de Belo Horizonte em outubro de 2024, como projeto piloto que desde então vem sendo expandido gradualmente. O presidente destacou a importância do cronograma e disse que a implantação do EPROC vai trazer automação e, consequentemente, mais agilidade ao andamento dos processos e, com isso, melhorar a prestação judicial. Tribunal Mineiro nega pedido de indenização por abandono afetivo. Quem traz as informações é a repórter Cristina Mara. A 4ª Câmara Civil Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido de indenização por abandono afetivo e de reparação por dano moral por difamação em ação movida por um filho contra o pai biológico. A decisão manteve sentença da comarca de Jacuí do Sul do estado. Nos autos, o filho afirmava que o pai não havia cumprido as obrigações paternas e não o havia registrado. Ele argumentou também que sempre foi uma pessoa infeliz e que, por ter sido criado sem a presença paterna, foi submetido a várias ofensas verbais. O pai argumentou que, quando alcançou a maioridade, o filho não buscou de imediato a regularização paternal, tendo feito isso 20 anos depois. Ele afirmou ainda não haver provas de que a omissão alegada tenha impactado a formação e o desenvolvimento do autor da ação, e que o filho nunca manifestou interesse em conviver com a família do pai biológico ou compartilhar momentos com ele. Ao analisar os autos, a relatora, desembargadora Ana Paula Caixeta, argumentou que os autos não configuram dano moral indenizável. A magistrada destacou que não há dever jurídico o abandono afetivo se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover às necessidades de filhos maiores e pais em situação de vulnerabilidade. A magistrada observou que, nesse caso, a paternidade em relação ao réu somente foi reconhecida judicialmente após realização de exame de DNA em 2022, quando o autor já estava com quase 36 anos de idade e, claramente, afastado do poder familiar que poderia ter sido exercido pelo réu no passado. Em relação à responsabilização civil por difamação, a relatora destacou que relatos de testemunha indicavam que houve discussão entre as partes, mas ela considerou que não era nada que violasse a dignidade do autor. A desembargadora Alice Bichel e o desembargador Roberto Apolinário de Castro votaram de acordo com a relatora.
Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. Projeto STF na escola leva cidadania às escolas públicas de Passos, em Minas Gerais. Priscila Mendes tem os detalhes. Mais de 300 estudantes do ensino médio de 4 escolas estaduais em Passos, em Minas Gerais, participaram de um bate-papo sobre democracia, cidadania, Constituição Federal e separação dos poderes da República. Essa é mais uma rodada do STF na escola, iniciativa de educação e cidadã que visa explicar de forma didática e simples o papel do Supremo Tribunal Federal, da Constituição Federal e da democracia a estudantes do ensino médio e fundamental. O juiz federal Michael Procópio Ribeiro Alves, que atua no Supremo Tribunal Federal como juiz auxiliar do gabinete do ministro Luiz Fux, falou aos adolescentes sobre a importância dos valores democráticos, como a liberdade de expressão e de imprensa e o respeito às diferenças. O magistrado ainda ressaltou que a Constituição garante ao juiz a liberdade para julgar, assim como garante ao cidadão contrariado que manifeste a insatisfação com a decisão. Para os estudantes, o STF na escola ajuda a compreender a sociedade e sobre direitos, sendo um projeto necessário. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. A seguir no próximo bloco, Tribunal Mineiro leva Sejusc itinerante para as comarcas de Juatuba e Bocaiúva. E você vai conferir também, idosa sofre acidente ao embarcar em voo internacional e é indenizada por companhia aérea. São 6h07, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Tribunal Mineiro leva Sejusc itinerante para as comarcas de Juatuba e Bocaiúva. Leila Diniz. O Sejusc, Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania das comarcas de Juatuba e Bocaiúva, realizaram mais uma etapa do projeto Sejusc itinerante. As ações ocorreram nos municípios de Florestal e Olhos d'Água e contaram com o apoio da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com o projeto Ministério Público Itinerante. As atividades promovidas pelo Sejusc envolveram audiências de conciliação e mediação em conflitos como divórcio, pensão alimentícia, partilha, guarda e ações relacionadas ao setor de cidadania, além de orientações e encaminhamentos diversos aos parceiros presentes no evento. A iniciativa fez parte do projeto Sejusc Itinerante, cujo objetivo é levar o judiciário até o cidadão, facilitando o acesso à justiça e promovendo a pacificação social. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. Idosa sofre acidente ao embarcar em voo internacional e é indenizada por companhia aérea. Quem tem os detalhes é a repórter Denise Guimarães. Uma empresa aérea terá que indenizar uma idosa por conta de um acidente que ela sofreu no embarque de uma viagem internacional. A reparação por danos morais será de R$20 mil, de acordo com a decisão da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo a passageira, os fatos ocorreram em 2021. Ela adquiriu uma passagem para Orlando, nos Estados Unidos, com o objetivo de participar da cerimônia de formatura do neto. No ato da compra dos bilhetes, ela requereu uma cadeira de rodas para auxiliá-la no embarque. Entretanto, o equipamento não foi disponibilizado. Ao tentar embarcar sozinha, a mulher levou um tombo na escada rolante, o que lhe causou fratura em um membro superior que a impediu de viajar e a obrigou a passar por 2 cirurgias. A companhia aérea alegou que a consumidora não conseguiu provar o ocorrido. Os argumentos não convenceram em primeira instância. A sentença da 29ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte fixou o valor da indenização em R$ 13.500. Inconformada com o valor, a idosa recorreu. O relator, desembargador Pedro Bernardes de Oliveira, acolheu o pedido. O magistrado entendeu que o montante deveria servir para coibir a repetição da prática. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Denise Guimarães. Leis avançam na proteção das mulheres contra agressões físicas, psicológicas e digitais. Os detalhes com a repórter Valquíria Rios. A nova legislação aperta o cerco a agressores, aumenta a punição para violência psicológica e promove a vida acadêmica de mães. A articulação pela celeridade na sanção das normas em vigor tomou como base as políticas já implementadas pelo Ministério das Mulheres e os pleitos dos movimentos sociais. A nova lei aumenta em até 50% a pena para violência psicológica contra a mulher quando envolver utilização de inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem da vítima, como, por exemplo, as deepfakes. A pena para casos de divulgação de cenas de estupro ou de sexo sem consentimento subiu de 2 anos para até 6 anos de prisão. A partir de agora, em casos de violência doméstica e familiar, o responsável pela agressão será monitorado por tornozeleira eletrônica enquanto a medida protetiva estiver vigente. O dispositivo emitirá um alerta para a vítima e para a polícia sobre a aproximação indevida do agressor. Para a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a medida é fundamental para se alcançar o feminicídio zero. De fato, a tornozeleira tira a responsabilidade de ser a mulher mais uma vez a denunciar. A gente sempre colocou o botão do pânico e a mulher, a hora que vê o agressor, aperta o botão do pânico. Aqui não, é a polícia militar que vai ter que investigar, que vai ver onde está o agressor, onde está a mulher e comunicar. Se afaste desse caminho ou vai falar para ele já mandar a viatura. Portanto, ele é aquilo que a gente chama da maior prevenção de feminicídio que nós podemos ter. Ainda entre as 3 leis sancionadas pelo presidente Lula, está a punição para quem discriminar estudantes mães em processos seletivos de bolsa de estudos na graduação ou pós-graduação, que estejam gestantes, puérperas ou que adotaram ou estão em processo de adoção. O colaborador da instituição que praticar o ato pode perder o cargo que ocupa. Agência Rádio Web, com colaboração de Marcos Lacerda, de Brasília, Valquíria Rios. 6h13. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, excelente semana. A gente se encontra amanhã. Tchau.